Faltam 16 minutos para as 10 horas da manhã. Seguimos juntos aqui no Novo Dia da CNN Brasil. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo, mais uma vez, o arquivamento de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. A investigação apura se Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal durante uma transmissão pela internet no ano passado. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com o cientista político, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena. Professor, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, do ponto de vista estritamente institucional, é comum que isso aconteça, que o Ministério Público recomende ao Supremo o arquivamento de uma investigação, que o ministro diga não, ele entende que há indícios suficientes para a manutenção da investigação, que o caso volte ao Ministério Público e o Ministério Público novamente recomende o arquivamento do caso, usando alguns argumentos ou um vocabulário um pouco mais contundente do que a gente está habituado a ver, né? Extraindo aqui as pessoas em questão, do ponto de vista institucional, isso já aconteceu ou a gente está assistindo a alguma coisa diferente do que é habitual? Olha, então, do ponto de vista institucional, é uma hipótese jurídica, ou seja, quem tem a função, a obrigação de apresentar denúncias, ou seja, inícios de processos criminais à Justiça, é o Ministério Público. Isso pode acontecer num caso simples de uma pessoa, de um roubo de carro, como pode acontecer num crime praticado por um ministro de Estado, pelo presidente da República. Ou seja, é o Ministério Público que deve apresentar a denúncia. O Ministério Público tem, sim, a prerrogativa de pedir o arquivamento. Ou seja, quando ele não vê indícios ou não vê a objetividade nas provas que foram trazidas, ele pode pedir o arquivamento. Cabe ao juiz, tanto no caso de roubo de carro, quanto no caso do presidente da República, aceitar ou não o pedido. Então, é normal que o Ministério Público possa pedir e que o juiz possa negar ou possa aceitar. Aceitando, o inquérito, a investigação é arquivada. Ou seja, a função do Ministério Público ela não é destituída de controle. O Ministério Público, ainda que tenha o monopólio da ação penal, ele não pode usá-la de maneira arbitrária e discricionária. Seja quando ele pede para processar ou quando ele pede para arquivar, é o judiciário quem vai dizer se ele pode ou não pode fazer isso. Tá? Qual é o problema? É que quando isso ocorre com um juiz de primeira, um promotor de primeira instância, isto sobe para o Conselho do Ministério Público, Conselho Estadual do Ministério Público, e um órgão colegiado, então, do Ministério Público, é quem vai determinar se a investigação será arquivada ou não. Tá? Existe uma zona cinzenta quando este ato é praticado pelo Procurador-Geral da República. Ou seja, quando ele pede o arquivamento e o Supremo Tribunal Federal diz não, eu entendo que há indícios, ele pode novamente pedir o arquivamento ou ele deveria encaminhar isso para o Conselho do Ministério Público? Ao meu ver, sim, porque não há numa república um órgão monocrático, ou seja, uma pessoa na Procuradoria que possa definir o destino da realização da justiça. Então, ele deveria o quê? Submeter esse pedido de arquivamento ao Conselho do Ministério Público. E aí, sim, tomar-se uma decisão colegiada, o que não tem acontecido. Então, do ponto de vista institucional, este é um jogo que está previsto na lei. Agora, a conjuntura tem dado a esse jogo uma dimensão distinta. Por quê? Porque nós temos assistido de forma reiterada, tá, uma abstenção do Ministério Público no cumprimento das suas funções no que diz respeito ao controle do atual presidente da República. Tá? Os dados indicam isso de maneira muito objetiva. E na medida em que isso se dá de maneira reiterada, é evidente que isso provoca uma alteração do próprio papel do Supremo Tribunal Federal, porque ele, em alguma medida, tem que lidar com uma peça que falta, com uma peça que se omite. E é isso que dá vamos dizer, esse conflito institucional que nós temos assistido no Brasil nos últimos anos.
Professor, muito bom dia para o senhor, obrigada também. Virou um cabo de guerra, né? Ministério Público de um lado, Supremo Tribunal Federal do outro. Não é o único caso em que críticas são feitas a pedidos de arquivamento de investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente viu também na CPI da pandemia da Covid-19, o Ministério Público se posicionando da mesma forma e várias críticas sendo feitas a essa atuação. Eu queria entender como é que fica no jogo a questão de acusações com relação a uma atuação política de dois órgãos que não deveriam ser políticos, o Ministério Público Federal e a mais alta corte do país. A falta de uma indicação do Ministério